Porque o Bahia foi à Colômbia hoje jogar contra o Atlético Nacional, né? O Atanásio Girardot, o estádio do Atlético Nacional estava absolutamente lotado para esse jogo, um clima espetacular. Festa, e o Bahia não conseguiu segurar o Atlético Nacional. Aliás, o pior jogo que eu vi do Bahia na temporada até aqui. Não sei se Mansur e Alex vão concordar. Achei o Bahia muito mal no jogo hoje. Pouco conseguiu defender. Na parte da criatividade, do meio para frente, não criou quase nada. Criou poucos problemas para a defesa do Atlético Nacional. Achei que o Bahia foi mal em todas as fases do jogo lá na Colômbia, Mansur. Não, eu acho que o Bahia, sem bola, ele se comportou bem. É porque é um Bahia diferente do que a gente está acostumado, um Bahia com pouca posse. O Bahia termina o primeiro tempo, por exemplo, com 36% de posse. A grande questão do Bahia no jogo era o que acontecia quando ele tinha a bola. Ou ele perdia diante da pressão do Nacional na saída do Bahia, ou ele não conseguia ser contundente para criar oportunidade de gol. Aí é o lance do gol. Aí, para mim, assim, o que define... o gol do chutão do goleiro, a defesa do Bahia... Mas não era a primeira vez. O lance do gol anulado no primeiro tempo já era um lançamento longo desde a defesa do Nacional, e o controle de profundidade da defesa do Bahia não foi bem feito, quase sempre encontrando Viveiros. Nesse lance foi o Billy Arce quem faz a infiltração e o Viveiros é quem vai pegar o rebote. Só para vocês entenderem, há um toque na mão, no braço direito do jogador do Atlético Nacional, né? O árbitro deve ter dito para ele na comunicação que não tinha visto o toque, e aí ele falou, vem ver. Eu confesso, eu não anularia. O PC também não, conversei com ele aqui. Ele acha que o braço no alto é também resultado da queda do choque. E você vê que ele está praticamente para se proteger. Ele ia trombar com o Marcos Felipe ali, né? E acho que ele está tentando se proteger. Tem uma carga normal também de jogo, domingo no bilhar. O meu ponto apenas é o Marcos Felipe, que falha no lance, ele rebate a bola para frente. Isso. Quando a bola toca na mão do Bilhar, ela acaba ela muda de trajetória e se oferece ao Viveiros. Foi isso só que me deixou com uma pulga atrás da orelha nesse lance. Mas o que eu dizia, eu achei que o Bahia, para que teve pouca posse, ainda assim ele se defendia bem. Obrigava o Nacional a buscar o lado do campo, protegia o centro. Tinha alguma dificuldade para defender o lado direito, onde o Caoli ou nem o Everton Ribeiro são grandes defensores, com muito vigor para ajudar por ali o Eric, que jogava na lateral. Mas, ainda assim, o Nacional não teve grandes oportunidades, não criou grandes oportunidades, não era um jogo de grandes chances. O Bahia até controlava. E, no fim das contas, o que desequilibra o jogo é esse lance que o Bahia controlou mal a bola longa e, para mim, a falha do Marcos Felipe acaba sendo decisiva na jogada. A partir daí, o Bahia seguiu com muita dificuldade de criar, melhora um pouco nos últimos minutos do jogo. A melhor chance foi aos 44 do segundo tempo, essa que a gente acabou de ver. Quando ele de fato vai criar alguma coisa. Com bola, o Bahia deixou bastante a desejar. Se a gente pensar no que é o Bahia, né, Alex? As principais características do Bahia, de trocar passes, de chegar no campo adversário com muita gente, isso a gente praticamente não viu hoje, né? O Bahia, mesmo nas transições, não conseguiu fazer com que o Pulga ficasse no mano a mano e tivesse alguma vantagem sobre o lateral adversário. Foi um jogo muito abaixo hoje, né? Assim, o jogo contra o Atlético, ele é muito difícil, porque é um time muito físico. Ele é um time, nesse sentido genético, ele é bem mais forte do que o biotipo que o Bahia tem. Isso né? É verdade. Então, é muito difícil você competir. Esse primeiro tempo do Atlético é impressionante o que eles causam, né? E você vê que o segundo tempo deles não foi na mesma volúpia, vamos dizer. Só que essa bola longa, eu acho que o jogo todo... tá bom, entrou impedido ali, um pouco aqui, mas... foi algo que, para essa saúde que tem o Atlético, se eu não vou conseguir pressionar lá a bola, eu tenho que estar mais atento do que o Bahia demonstrou aqui. Então, por isso que eu falei, e a competição ela é uma construção, né? Então, sempre tem coisas para você utilizar e você melhorar. Mas é lógico que faltou bastante. Um jogo importante, né? Muito importante para o Bahia. Né? Você empata, pelo menos, alguma coisa desse tipo. Mas o Bahia realmente não fez muito por onde, de repente, até minimamente empatar ou fazer um resultado diferente do que foi. O problema para o Bahia é que vai para o mata-mata, né? Como a gente disse aqui minutos atrás, o mata-mata na casa do adversário. Isso. Temos Bahia e Internacional no Beira-Rio na última rodada, muito provavelmente, a depender do jogo de amanhã do Internacional também, que joga fora de casa com o Nacional no Uruguai. Um brasileiro vai ser eliminado nesse jogo. Né? Agora, tem os dois cenários aí, né? No grupo. Se o Inter vence o jogo amanhã,
A última rodada é Atlético Nacional 9, Inter 8, Bahia 7, Nacional do Uruguai eliminado. Isso. Aí é um mata-mata entre os dois. Um vai classificar. O Inter jogando pelo empate. Inter pelo empate e um dos dois eliminado. O cenário ruim é em caso de derrota do Inter, né? Que aí a última rodada é Atlético Nacional 9, Bahia e Nacional do Uruguai 7, Inter 5. E aí você tem o cenário, aí o mais indesejável de todos, de eliminação 2-2. Se Bahia e Inter empatam na última rodada e o Nacional do Uruguai ganha do Atlético Nacional, você vai ficar Nacional do Uruguai 10, Atlético Nacional 9, Bahia 8, Inter 5. Esse seria uma tragédia para os brasileiros. Vamos ouvir Rogério Ceni, o técnico do Bahia, falou depois da derrota de hoje lá na Colômbia. Tivemos algumas oportunidades, eles foram superiores a gente, sofremos um pouquinho na saída de bola deles, na conseguir a marcação. Um campo bem rápido, difícil. Hoje eles foram superiores a nós, até nem tiveram, acho que a única finalização que eles tiveram dentro do nosso gol foi a do gol. Todos os chutes de fora da área praticamente. A única bola que eles entraram dentro da nossa área para finalizar foi o gol, numa saída praticamente de bola do goleiro. E nós não conseguimos concluir em gol. Tivemos até algumas vezes boas trocas de passes, não foi o suficiente para conseguir fazer o nosso gol. Nós temos que jogar como a gente sempre tentou. A gente foi lá contra o Palmeiras, sofreu bastante, porque as equipes que a gente enfrenta, pela competição que a gente joga, elas também têm qualidade, né? Eu acho que talvez o pecado nosso foi a derrota para o Nacional em casa, os últimos 30 minutos. Foi acho que os 30 minutos que nós não jogamos bem a competição. Hoje, nós enfrentamos uma equipe que traz sempre dificuldades para todo mundo que vem aqui. E contra o Inter, nós vamos continuar dentro da nossa maneira de jogo, como nós enxergamos. O Inter foi competitivo contra a gente jogando em Salvador, nós precisamos também ser competitivo contra o Inter, aproveitar melhor, criar as oportunidades, aproveitar melhor, tentar fazer o gol, porque são todos jogos grandes, jogos difíceis, jogos que, primeiro, a competição que a gente não estava tão acostumado, mas eu acho que nós temos chance, temos possibilidade e nós vamos até o último. O Bahia não desistiu em 23 contra o Atlético Mineiro, não desistiu em 24 quando precisava ganhar a última rodada para estar na pré-Libertadores. Atravessou as fases de pré-Libertadores sempre fazendo bons jogos. Eu acho que os primeiros minutos que nós jogamos mal foi contra o Nacional. E hoje é um jogo equilibrado, difícil. Eu acho que nós fizemos o possível, mas não foi suficiente para... Quando nós tivemos lúcio para atacar o espaço, nós não conseguimos fazer, ter as oportunidades claras de gol. Quando você tira o lúcio, você entra com o William, um jogador que abre mais para... No caso, para Kaique e para Pulga tentar chegar ao espaço, criamos até um pouco mais, chegamos um pouco mais, muitas bolas passando à frente ao gol do Nacional, mas não conseguimos ter a calma para empurrar essa bola para dentro. Tá aí, Rogério Ceni falando sobre uma leitura bem clara aí sobre o que foi o jogo. Deixa eu mostrar essa foto aqui, Mansur. Que vocês que são mais velhos, né? Eu sou novo, não vi os dois jogar, né? Não vi jogar. Mas estão me dizendo aqui que é o Higuita, um goleiro colombiano, e Rogério Ceni. Mentira, René Higuita, era fã do Higuita, era um goleiro maluco que saía para jogar fora da área, usava os pés. Ele era um cara à frente do tempo.